consultor de biogás é um profissional de biogás. Isso quer dizer que não vai faltar oportunidade de trabalho para você, oportunidades de negócio, independente de onde você estiver morando no Brasil. Como ser um consultor de biogás ou como ser um profissional da área de biogás e biodigestores, por onde começar? Talvez essas sejam as perguntas que eu mais recebo em todas as minhas redes, inclusive aqui, né? Seja bem-vindo ao canal do Dr. Biogás. Meu nome é Ricardo Miller, sou doutor em biogás, tenho mais de 10 anos de experiência como consultor de biogás. Aqui, nesse perfil, eu te ensino a fazer mais de 15k por mês como consultor de biogás, mesmo que você tenha pouca ou nenhuma experiência com biodigestores, com biogás, com biometano. Então me segue para ficar atualizado. E o que é um profissional do biogás? Nada mais é que a pessoa, o profissional que transforma esterco em dinheiro. Mas como assim, Ricardo? Você vai pegar resíduos degradáveis como merda, como dejetos, como efluentes, enfim, tem uma infinidade de resíduos que a gente consegue transformar em biogás. E esse biogás você pode gerar energia elétrica, energia térmica e biometano. Então, basicamente, esse profissional vai atuar em diversas áreas dentro do conceito de uma planta de biogás. A gente vai ter desde operadores, vendedores, engenheiros mecânicos, engenheiro eletricista, engenheiro ambiental, agrônomo, enfim, tem espaço para todo mundo dentro de um projeto de biogás. Um projeto de biogás é um projeto muito multidisciplinar, né? Envolve muitas áreas de conhecimento e é por isso que a gente vê tantos profissionais interessados nesse setor, porque é um setor que está em plena expansão no mercado brasileiro e hoje faltam profissionais, faltam empresas de biogás, de biodigestores, de biometano. Se você me segue já há algum tempo, ou se de repente esse aqui é o teu primeiro vídeo, se você me seguir nas redes sociais, você vai ver que semanalmente eu posto vagas de trabalho que as empresas me mandam, ou que eu encontro, ou que eu recebo, ou enfim. Então tem muita demanda para todo tipo de cargo, desde o técnico ao administrativo, ao vendedor, aos engenheiros, né? Então você, sem sombra de dúvida, deve ter alguma competência. Você que está me assistindo, chegou nesse vídeo porque você tem interesse, deve ter alguma competência que te conecta com o mercado de biogás. Ou se você ainda é simplesmente apaixonado por esse setor e quer entrar nele, a minha sugestão é você trabalhar como consultor de biogás, que é o que eu faço há mais de 10 anos, né? Ajudando clientes a tomarem a decisão e do outro lado eu ajudo os fornecedores a venderem e os investidores a investir em projetos de biogás. Então, em resumo, é isso daí que é o profissional do biogás, assim posso dizer. Mas é importante dizer que muitos confundem o profissional de biogás com o consultor de biogás. Pode parecer a mesma coisa, mas não é, tá? Por quê? Porque um profissional em biogás não necessariamente é um consultor de biogás. Mas um consultor de biogás é um profissional em biogás, é um profissional em biodigestores, enfim, né? Como assim, Ricardo? Um profissional geralmente é alguém contratado por uma empresa no modalidade CLT, funcionário, mas na característica de técnico ou engenheiro, tá? Então você vai ter uma responsabilidade específica dentro de um projeto de biogás. Vai ser um engenheiro mecânico que vai cuidar dos aspectos de transporte de biogás. Vai ser um engenheiro eletricista que vai cuidar da parte de geração de energia elétrica. Vai ser um engenheiro agrônomo que vai cuidar da questão do digestato. Vai ser um técnico eletrotécnico que vai cuidar da operação da planta de biogás, ou um técnico mecânico, enfim. Então, pode ser um profissional diverso que cuida de uma etapa. Pô, Ricardo, mas também tem o gerente. Sim, o gerente vai cuidar de uma macro etapa ou de um projeto em si, mas não vai ter uma visão empresarial muitas das vezes, tá? Com poucas exceções dentro de uma organização, de uma empresa. E tá tudo bem, pessoal. De repente o teu perfil é ser um profissional e não ser um consultor. O que o consultor faz? Ele atende pessoas físicas e pessoas jurídicas, geralmente desenvolvendo projetos, desenvolvendo soluções para esse cliente. Em outras palavras, ele presta consultoria, ele vende projeto. Eu acho que esse aqui é o ponto de grande diferença entre esses dois conceitos, tá?
O profissional, ele está lá numa empresa vendendo horas e, mais uma vez, está tudo bem isso, tá? E o consultor não. O consultor, ele geralmente está comprando horas de um engenheiro, de uma empresa, alguma coisa nesse sentido, tá? Porque ele está entregando valor para aquele cliente final. Então, quando ele vende um serviço, ele vende uma esperança para esse cliente de ajudar na tomada de decisão de investir ou não investir numa planta de biogás, e se investir numa planta de biogás, qual que é a melhor estratégia para ele investir numa planta de biogás. Agora, tem vantagens que um consultor tem que um profissional CLT não tem, tá? A primeira delas é que a gente não precisa bater ponto. Você é um empreendedor, né? Então o projeto que você capta é a tua renda. Tempo de você de fato começar a ganhar dinheiro que vai transformar a sua vida é muito mais curto do que você seguir uma carreira dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa pode durar anos até que você conquiste uma liberdade financeira, sei lá, de ganhar 8, 10, 15, 20 mil reais. Mais que isso, muito pouco provável que você vai conseguir dentro de uma empresa, a não ser que seja uma empresa muito grande e você tenha um cargo muito alto. Né? Mas como consultor você consegue fazendo isso porque você vai desenvolver projetos. Né? Esses projetos de biogás, de biodigestores, eles variam em torno de 1 a 4% de uma planta de biogás. E hoje, uma planta de biogás não sai por menos de 800 mil reais. Então, o projeto não sai por menos de 8 mil reais, assim posso dizer. Eu não cobro menos de 8 mil reais. E ainda que você decida trabalhar com biodigestores domésticos, biodigestores de pequeno porte, você vai conseguir tirar uma receita sim, porque essas empresas que vendem, por exemplo, a Home Biogás, inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu visitei a Home Biogás e a gente conversou sobre esse aspecto de ser um parceiro deles e tal. Você vai ver que você consegue tirar uma receita dessa de uma forma muito tranquila, vendendo soluções para um cliente. Em resumo, você tem liberdade financeira, né? Se você conseguir obter seus projetos, o que não é difícil, porque o mercado está em escassez desse tipo de profissional e o mercado está querendo transformar esterco em dinheiro, né? Então faltam profissionais que ajudam as indústrias, que ajudam os produtores rurais a tomar essa decisão e você acaba tendo liberdade de tempo, né? Então, por exemplo, eu tenho minhas férias já programadas de 2024, esse vídeo está sendo no começo de 2024, e assim, é conforme a minha vontade, não é conforme a vontade do meu chefe, do meu patrão, da disponibilidade da empresa. Então eu me organizo e eventualmente, feriado, eu não quero trabalhar. Não vou trabalhar porque eu já captei os projetos que eu preciso para esse ano. Então essa que é a liberdade de um consultor, né? Então você pode se ajustar conforme a tua demanda. Obviamente que isso precisa trazer um certo desconforto, assim vou dizer, né? Que é você não tem uma receita garantida todo mês, né? O seu salário não vai pingar todo mês se você não for buscar projetos. Você vai ter que fazer essa gestão de recursos também. Então, sei lá, a gente começou o ano com um projeto de 50 mil reais. Cara, eu preciso administrar o recurso até para custear a minha empresa, custear o meu time, olhar para as minhas receitas, captar novos clientes, enfim, né? Esse é um trabalho de gestão meu como empreendedor, como consultor. Time muito enxuto, né? Eu tenho inclusive alunos que trabalham sozinhos, é ele e o contador que administra a empresa dele. Tem alunos meus que não, já tem um time de 2, 3, 4, 6 pessoas ajudando no desenvolvimento de projeto. Isso vai muito de personalidade para personalidade, estratégia para estratégia, tá bom? Vamos focar um pouco no consultor? Que consultoria você consegue vender para o mercado, assim pode-se dizer? Bom, começo pelo dimensionamento de equipamentos, né? E o coração de toda a planta de biogás, que é o biodigestor. Então você vai ser demandado para dimensionar volume de biodigestor, formato de biodigestor, equipamentos que compõem um biodigestor. Você também pode dimensionar motogeradores, que é a quantidade de motogerador, quanto ele vai consumir de biogás, quanto ele vai gerar de energia. Além disso, o consultor também pode trabalhar com sistemas de proteção e conexão com a rede elétrica, quando a planta de biogás for orientada para a geração de energia elétrica. Pode ser um sistema de queima do biogás numa caldeira, numa fornalha, como também pode ser contratado para dimensionar um sistema de purificação, de tratamento de biogás. Enfim, depende muito do modelo de negócio e depende muito da tua expertise.
Eu mesmo já tive demandas, por exemplo, de dimensionamento de redes de biogás, de gasodutos de biogás, de biometano. E sei, por exemplo, que tem no mercado demanda para agrônomos também trabalharem com a questão do digestato, do biofertilizante. Então, essa questão de dimensionamento, ela é muito ampla, né? Vai depender muito da sua formação e do teu interesse em atuar dentro do setor de biogás. Uma coisa eu posso te dizer, a principal demanda aqui, quando a gente fala de dimensionamento, sem sombra de dúvida, é para biodigestores, porque o biodigestor é o coração da planta de biogás. Outro tipo de consultoria, e uma consultoria muito importante, são as licenças, né? Que licenças? Licença ambiental, parecer de acesso, aspectos de segurança, licença com as concessionárias, licença na ANP. Eu, particularmente, não trabalho com licenciamento de nenhum tipo. Obviamente que eu faço os levantamentos para o cliente. Então, de repente, você que está me assistindo é uma consultoria ambiental e pode se posicionar nesse mercado. Tem muito espaço para essas empresas que trabalham com assessoria, assim posso dizer, de licenciamento e também assessoria jurídica. Por quê? Porque tem muita coisa que ainda não está bem esclarecida no setor e um assessor, sem sombra de dúvida, vai conseguir facilitar o tempo de entrar em operação um projeto desse. A terceira forma de você ganhar dinheiro, de você fazer consultoria, que é a forma que eu de fato trabalho todos os dias, é o meu ganha-pão, são com os EVTE, Estudo de Viabilidade Técnico-Econômico. Isso daqui é de fato a tomada de decisão do nosso cliente se ele investe ou não investe numa planta de biogás. Aqui, basicamente, eu tenho um pouquinho do que eu comentei anteriormente. Então, eu faço todo o dimensionamento da planta de biogás, mas eu também faço um levantamento desse cliente. Eu estudo ele, que eu chamo de um prognóstico. Então, eu entendo a disponibilidade de biomassa, a frequência dessa biomassa. Eu entendo as tecnologias que a gente vai precisar para tratar essa biomassa e transformar ela em biogás. Aqui eu também vou entender a demanda energética desse cliente, que eu acho que é o ponto mais importante desse processo. E também vou avaliar o que ele vai fazer com esse digestato, com esse biofertilizante, porque eu preciso fechar esses 4 pilares, né? Que é disponibilidade de biomassa, disponibilidade de tecnologia, demanda energética e área para aplicação do digestato ou destinação, tratamento dele. Então é tudo isso que compõe o EVTE, no ponto que a conclusão do EVTE é: invisto ou não invisto? Qual que é o tempo de retorno desse investimento? Quais são os riscos desse investimento? Então tudo isso está dentro de um estudo de viabilidade técnico-econômica e esse aqui, sem sombra de dúvida, é a maior demanda do mercado, né? Então o cliente quer entender se vale a pena ele botar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 50 milhões de reais nesse projeto. E para isso ele precisa de um estudo de viabilidade técnico-econômica para tomar essa decisão. Além disso, o consultor também pode trabalhar com projetos básicos, projetos executivos, onde detalha essa planta de biogás para operação, para cotação, enfim. Pode trabalhar na intermediação. Lá no EVTE, eu acabei não falando, você também passa uma relação de empresas que pode atender ele. E nesse momento o cliente pode se sentir confuso ou não ter segurança para tomar a decisão e pode falar assim, viu? Você me ajuda a tomar essa decisão? Isso aqui você faz uma intermediação ou uma diligência, enfim, cada um chama de um nome, eu geralmente chamo de diligência, que é ajudar ele a tomar a decisão de qual que é o melhor fornecedor. Obviamente que você fazendo o estudo de viabilidade fica muito mais fácil, porque lá no estudo de viabilidade você provavelmente já indicou fornecedores que você confia, que tem competência técnica para implementar esse projeto. Então, tá vendo como as coisas vão se amarrando dentro de um atendimento, dentro de uma consultoria de biogás? E é esse o ponto que você começa a, de fato, contratar horas de outros especialistas, de outros profissionais, e às vezes profissionais que nem são especialistas em biogás, porque a gente não tem profissionais no mercado de biogás que estão aí dando bobeira para você contratar. E aí, se o cliente decidiu de fato investir nessa obra, investir nessa planta de biogás, tem outras 2 formas que você pode ganhar dinheiro como consultor de biogás, tá? Uma é no acompanhamento de obra. Então, pode ser que esse cliente fale assim, viu? Eu não sei se está certo, se está errado, se ele está me entregando, está de fato condizente com o que eu preciso.
Então você pode fazer um acompanhamento de obra e tem alguns consultores que vão além disso, né? Depois que a obra foi concluída, que foi comissionada a planta de biogás, eles entram com uma prestação de serviço de operação de plantas de biogás. Eu, Ricardo, aqui no Dr. Biogás a gente se concentra no EVTE. Né? Então faço um EVTE muito bem feito, indico bons fornecedores e deixo o cliente muito confortável para tomar os próximos passos. Obviamente que se ele quiser contratar e se tiver dentro do nosso escopo aqui, eu vou executar, mas não é a minha prioridade. Eu deixo isso aí para os outros consultores executarem. Né? Então é o meu perfil. De repente o seu perfil pode ser outro, de repente o seu perfil pode ser só a operação, de repente o seu perfil pode ser só o licenciamento, um suporte jurídico, enfim, eu não sei o que você está pensando, o que despertou o teu interesse nesse mercado de biogás. Eu gosto dos estudos de viabilidade. Eu gosto de sentar com o cliente, ajudar ele a tomar decisão. Eu gosto de investigar aquela biomassa dele, entender se tem viabilidade, se não tem, olhar para o fluxo do processo da indústria, do cliente, do produtor, e falar assim, olha, a gente com um pouquinho de ajuste a gente consegue melhorar isso daqui e no final chegar para ele e falar assim, ó, essa é a tua viabilidade, investe numa planta de biogás. Ou não, essa é a tua viabilidade, não investe numa planta de biogás. Eu tenho casos aqui, né, de clientes que a gente fez o EVTE e quando eu fui sentar para fazer a entrega técnica do EVTE com ele, a gente viu que o biogás no negócio principal dele, porque dificilmente, isso que é importante dizer para vocês antes de comentar isso que eu ia falar, dificilmente a planta de biogás vai ser o principal negócio do teu cliente, ele vai ser um negócio secundário, vai ser uma receita acessória, tá? Geralmente, 95, 98% dos casos. Então, esse cliente que eu estava atendendo, que era uma avicultura, a gente entregou o EVTE para ele, e era um EVTE com uma viabilidade moderada para ruim, assim pode-se dizer. Né? Então estava dando mais de 7 anos de tempo de retorno do investimento, depende da demanda energética desse cliente. Então esse cliente usa o biogás, por exemplo, para aquecer os aviários. E aí que está o negócio. O biogás nesse aviário faria um impacto na economia do negócio dele de 60%. Como assim, Ricardo? O gasto que esse cliente tem com maravalha, com cavaco, com pellet para fazer o aquecimento do aviário é 60% dos custos que ele tem na operação. Então, se eu conseguir pegar aquela cama de avicultura que é dele e transformar em biogás, eu consigo reduzir 60% os custos dele. Estou falando que eu estou trazendo uma margem para o negócio dele de 60%. Olha que loucura isso. Tudo bem que tem um custo operacional da planta de biogás, tudo isso, mas quando eu olho para esse impacto global, e eu não coloco isso dentro da viabilidade, porque se eu colocar isso dentro da viabilidade, a viabilidade vai lá para baixo. Né? Eu só faço uma viabilidade bem pé no chão. Isso aqui é uma conversa que eu tenho com ele. Como assim, Ricardo? Eu faço uma viabilidade da planta de biogás, eu não faço uma viabilidade do empreendimento dele. Porque o empreendimento dele é produzir frango. Eu não estou olhando para isso aqui, eu não estou olhando para esses aspectos aqui dentro de mercado de frango, estou olhando para a planta de biogás. Quem analisa o global é ele. Né? E aí eu faço essa provocação para que ele entenda se faz sentido ou não faz sentido. Não são todos os casos que tem esse impacto. Né? Esse é um impacto que geralmente você vai ter dentro do agro, com produtores que têm muita dependência energética de lenha, de energia, enfim. E qual que é o melhor momento para você entrar para esse setor, para esse nicho de mercado, para você ser um consultor de biogás e biodigestores? Eu te digo, sem sombra de dúvida, que é agora. É um setor que está em plena expansão. 2024, estou gravando esse vídeo no começo de 2024, e o último panorama do biogás que nós tivemos, que foi de 2023, que ele olha para o ano de 2022, é uma confusão isso, mas é isso aí mesmo. Tá? Então, o último panorama, o censo que fechou 2022, a gente vai ter um novo agora, em 2024, que vai fazer a leitura de 2023, mas enfim, esse panorama do biogás trouxe para nós que o setor teve um crescimento de 22% no número de plantas de biogás. Que outro setor cresce isso? Não tem. Esse é um setor que está em plena expansão. Eu comentei com você já que
a gente precisa de profissionais, né? Eu mesmo preciso de profissionais, eu compartilho vaga de trabalho, assim, é uma loucura. O pessoal que passa pelo meu podcast pede indicação, mas não tem profissionais. A gente precisa capacitar esses profissionais. Então, o melhor momento para você entrar para o setor é agora. Só para você ter ideia de como esse mercado está, o BNDES abriu a linha de financiamento dele do Fundo Clima para projetos de biometano, e pela primeira vez na história, em 2023, o BNDES financiou um projeto de biometano, um projeto do Rio Grande do Sul, de mais de 100 milhões de reais. O que isso muda para nós? Por que isso é importante, Ricardo? Pelas taxas de juro, né? O Fundo Clima tem taxa de juro de 1,5% ao ano. É uma taxa ridiculamente pequena, o que provoca a atenção dos investidores a olharem para o biogás, para o biometano e ter mais demanda ainda por consultores, por pessoas que conectam as pontas. Só para você ter uma ideia, o McKinsey, né, aquela instituição incrível de análise econômica, projeta o mercado de biometano para 15 bilhões de dólares até 2040. Só o mercado de biometano, né? Se incluir o mercado de biogás, sem sobretudo, seria muito maior, né? Então, toda semana a gente tem uma notícia maluca no setor falando assim, ó, fulano vai investir, ciclano está investindo, a gente precisa de profissionais. Então é um setor que está em plena expansão, você só não entra, você só não consegue cliente se você não quer. Só para você ter ideia, fechar esse raciocínio de quando que você deve entrar, e agora, por uma vez por todas, você vai entender que você vai ter que entrar em 2024 para esse setor. No Brasil, nós temos mais de 200 mil suinoculturas, são 200 mil granjas. Você sabe quantas plantas de biogás nós temos no Brasil? 1.000. A gente tem 1.000 plantas. Isso quer dizer que tem aí mais 199 mil suinocultores esperando por um consultor de biogás para entender se tem viabilidade um projeto naquela suinocultura ou não tem. E aqui, eu só estou falando da suinocultura. Se for falar do agro, a gente não está falando de bovina, a gente não está falando de ave de corte, a gente não está falando de ave de postura. Dentro de bovinocultura tem bovino de corte, bovino de leite. Cara, isso aqui é um universo. O mercado de biogás é um mercado transversal. Tudo que gera resíduo tem potencial de produzir biogás. E olha para o teu lado, né? Olha para a tua vizinhança, olha para a tua casa. Você gera resíduo. Você é um cliente do biogás. Ricardo, que loucura é essa? Falei para você já do Home Biogás. Home Biogás tem um vídeo aqui no canal, se você não assistiu, assiste. Né? O Home Biogás consegue ser colocado dentro de cada casa. Olha o tamanho desse mercado. Né? Então você não tem motivo, se você está pensando em entrar, ano 2024 é o ano para você entrar no mercado de biogás. Qual que é o maior benefício de você ser um consultor de biogás? Né? Vamos relembrar o que eu te falei agora há pouco. Um consultor de biogás é um profissional de biogás. Isso quer dizer que não vai faltar oportunidade de trabalho para você, oportunidade de negócio, independente de onde você estiver morando no Brasil. Tem muita vaga por aí. No meu Instagram, aqui na rede social, lá no LinkedIn, eu compartilho vagas toda semana. Por quê? Porque tem muita demanda de mercado. Então, se você quer ser um consultor de biogás, se você quer fazer negócio, você precisa estar nesse mercado hoje. Então, não vai faltar oportunidade para você, independente da sua formação. Já te mostrei isso. E sabe por quê? Porque o Brasil hoje só produz 3% do seu potencial de produção de biogás. E a gente, aqui no setor de biogás, de biometano, de biodigestores, precisamos de você que está assistindo esse vídeo para ajudar a gente a destravar o mercado. Falta mão de obra. Então, é o momento. E o que vale mais a pena? Ser um consultor de biogás ou ser um seletista, um empregado numa empresa, Ricardo? Depende. Né? Tem perfil para os dois e de repente você não se vê como um consultor, vê como um profissional e está tudo bem. O que você quer? Você quer ser um profissional com estabilidade, que sabe o que vai ganhar no ano, tá tudo amarradinho, as tuas férias, quer ter flexibilidade no final de semana, ou você quer ser um consultor independente que vai ter liberdade econômica, vai ter liberdade de tempo,
mas vai trabalhar também, tá? De repente você está trabalhando num sábado, num domingo para poder entregar o projeto, né? Mas você não vai bater ponto. Então depende. Então, tem espaço para todo mundo e eu particularmente um momento eu não me vi como consultor, né? Um momento da minha carreira eu me vi como um funcionário. A partir do momento que eu entendi o tamanho desse mercado, as oportunidades, eu não consegui desver isso e falei assim, não, eu quero ser um consultor, quero ter essa liberdade financeira, eu quero ter essa liberdade de tempo. E você? O que você quer? Deixa aqui nos comentários o que você está buscando. Uma vaga de trabalho, um posicionamento no mercado de trabalho de biogás ou você está buscando uma oportunidade de negócio no mercado de biogás? E eu vou listar para vocês aqui algumas coisas que eu anotei entre o funcionário e o consultor, tá bom? Bom, o funcionário ele tem que bater ponto. Ele precisa pedir permissão para avançar com projetos, para avançar com ideias de negócios, enfim, precisa pedir permissão para tudo. Não tem como, né? Você está carregando o nome da empresa, você vai ter que tomar cuidado com isso, né? Você vai ter que seguir os interesses da empresa. Então você precisa estar numa empresa que tem os mesmos valores que você, para você não ficar frustrado. Isso aqui é um ponto bem importante. Você vai ter férias pré-definidas, mas nem tão pré-definidas assim, porque se o teu chefe, se o teu patrão quiser mudar, ele pode mudar conforme demanda de projeto dele. Então, Ricardo, organizei minhas férias para dezembro, mas chegou dezembro, o deadline do projeto passou, você vai ter que adiar suas férias para atender esse projeto lá. Então, e vai ter que ajustar para um bom tempo depois. Então, são coisas que você precisa considerar aí, tá? Conseguir um aumento de salário, não preciso comentar que não é uma tarefa fácil, né? É sempre uma briga de um lado do outro. Em resumo, você está vendendo horas para bater teu ponto lá, 6, 8, 9 horas por dia, não sei como é que é teu contrato semanal. Bom, o consultor, eu já falei, tem flexibilidade de horas aqui, tá? Mas, vamos ser bem sinceros, trabalha pra caralho, tá? Sem filtro aqui, eu não vou falar para você que é a vida mansa, não é não, tá? Tem semanas que a gente trabalha das 8 da manhã às 10 da noite, sábado, domingo, feriado. Mas quando eu quero viajar, eu viajo, tá? E eu tenho dinheiro para viajar. Esse é o ponto, tá? Ganha muito mais. Eu falei para você que o meu projeto de ticket menor, que é para um produtor rural pequeno, é R$ 8.000. Se eu fizer 2 projetos desses no mês, já estou ganhando muito mais do que eu ganhava com um CLT. Então, estou bem tranquilo e um projeto desse aí, ele não me toma 40 horas semanal. Então, em uma semana, se eu pegar 2 projetos, eu faço eles e as contas do mês estão mais que pagas. Aí você faz as suas contas, quantos projetos você precisaria fazer, qual que é o nicho que você tem interesse de entrar, tá bom? Além disso, você determina as suas férias e você compra horas, não vende horas. Então, se o teu desejo é crescer, ser um empreendedor, ter uma carreira no mercado de biogás, você em algum momento vai comprar horas e é aqui o momento que você começa a escalar o teu negócio. Ricardo, eu não quero fazer uma consultoria independente. Posso? Pode, tem espaço, tá tudo bem, você vai atender dentro da tua região. Pessoal, isso não é um problema. É uma questão de personalidade, como eu falei, tem gente que não tem perfil para ser empreendedor, para ser consultor, vai ser um CLT, vai ser um baita de um CLT, um profissional incrível, né? Vai ganhar ali dentro daquilo que ele está projetado para ganhar e tá bom para ele, se tá bom para ele, tá bom para ele, né? Para mim, não serve, como eu falei para vocês, eu vi essa oportunidade e não consigo desver ela. Tá, você chegou até aqui e está convencido a entrar nesse mercado de biogás, ou você já chegou nesse vídeo convencido a entrar nesse mercado de biogás, ser um consultor ou ser um profissional. Por onde você começa? Começa estudando. Conhecimento é ouro, ninguém te tira, tá? E isso é escasso nesse setor. Pessoas que têm conhecimento técnico, mas principalmente conhecimento de mercado, conhecimento da cadeia de fornecedores, conhecimento de como as coisas se conectam dentro do mercado de biogás, para você criar ideia, criar oportunidade. Então, independente de você ser um consultor ou de você ser um profissional, um engenheiro, um técnico, você precisa ter conhecimento. E conhecimento demanda compromisso seu com você mesmo, de separar horas do dia para estudar, para ler um livro, para ler um artigo, para analisar uma notícia,
para buscar informação em site de fornecedor. É isso, você precisa de conhecimento. E de repente você está aqui pensando assim, Ricardo, me indica um livro, Ricardo, para ter conhecimento técnico. Tem um livro que deve estar aqui atrás, ó. Tá aqui, ó, que é o Fundamentos da Digestão Anaeróbia, do Ayrton Kunz, um doutor, cara, fantástico, um dos melhores e maiores pesquisadores que nós temos no mercado de biogás brasileiro, reconhecido mundialmente. Esse é um livro gratuito da Embrapa que você consegue baixar ele, né? Então deixa nos comentários se você não achar. Ricardo, manda o livro que eu vou te mandar o link desse livro, tá bom? Então não tem erro, esse é o melhor livro para você ter um conhecimento técnico, mas você não vai ter um conhecimento de mercado, porque o conhecimento de mercado não está em livro, é um pouco de experiência, um pouco de análise de mercado, tá? E para você ter isso, se você não tem experiência, eu tenho 2 sugestões para você, tá? A primeira é assistir todos os vídeos que estão aqui no meu canal, né? Tem muito conteúdo de graça, coisa como esse vídeo aqui que não está escrito e ninguém fala para você. A segunda coisa é as minhas entrevistas com os especialistas, os meus amigos, o pessoal das empresas de biogás, de biometano, de biodigestores que eu tenho no podcast Dr. Biogás. As informações que são reveladas ali, você não tem ideia. Tem informações ali que amigos meus de altíssimo nível de especialização em biogás em determinados assuntos falaram assim, Ricardo, a informação que o Eduardo, com o Hernan, que o Luiz Thiago trouxeram para nós, que o Thiago Olinda trouxe para nós, tem valor, cara. Porque isso não está escrito. Essa informação, esses caras às vezes não revelam nem para clientes. Eu não sei o que acontece, mas no meu bate-papo eles falam, né? Então comece a maratonar os meus conteúdos. O que eu te trago aqui é muito íntegro. Esse é o melhor jeito de você, de fato, começar nesse mercado. De quanto tempo você precisa para ser um consultor ou um profissional de biogás? Lembrando do que eu te falei, depende, tá? Depende de quanto tempo você vai desprender em estudar. Eu tenho alunos que no primeiro mês do meu treinamento, eles já estavam fechando contratos, negociando contratos de 50 mil reais. Tá? Tem aluno meu que ela chegou para mim e falou assim, Ricardo, quanto que você acha que vale esse contrato? Eu falei assim, eu acho que esse contrato vale pelo menos 100 mil reais. Né? Que eram projetos muito grandes que eles tinham dentro do networking deles ali, eles nem sabiam. No momento que eles começaram a falar de biogás para o networking, começaram a surgir as oportunidades. Então depende. Mas regra geral, tá? Isso aqui são exceções, são outliers. Regra geral, para você ser um consultor, para começar a ter uma remuneração boa, para ser um profissional, consultor, tá? Profissional, a trilha é um pouco maior, porque lembra do CLT, tudo aquilo que eu te falei. Para ser um consultor, de 2 a 6 meses. Vai depender do teu tempo de dedicação, tá? Do teu esforço de buscar clientes e tudo mais. Então, pode ser que você tenha resultado no 2º mês, pode ser que você tenha resultado no 6º mês de dedicação. Eu, quando comecei, demorei muito mais tempo. Para quem conhece a minha história, vai saber que eu me formei em engenharia ambiental, aí eu bati cabeça, eu tinha o FIES, tinha que pagar a conta do FIES, fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado, não tinha informação. Na minha época, não tinha sequer publicações em português, que nem o livro Fundamentos da Digestão Anaeróbia, era tudo em inglês. Tá? Não tinha um canal que nem esse aqui, Dr. Biogás, está compartilhando informação com você. Então, o tempo para você ser um profissional, para você de fato começar a ganhar dinheiro, ter sucesso, vai depender de ti. Né? Sendo um consultor de biogás, se você usar um método que eu aplico, se você seguir o passo a passo, se você estudar, se você for compromissado, eu digo que é algo entre 2 e 6 meses. Vai depender de você. Aonde que eu vejo que as pessoas mais erram? Em tentar fazer sozinhas. Tá? Primeira coisa, primeira regra do setor de biogás, ninguém faz nada sozinho. Você vai ouvir isso em muitos podcasts que eu gravei, de pessoas que são gigantescas, empresas milionárias, bilionárias, né? Os CEOs vindo conversar comigo e falando assim, Ricardo, a gente faz isso com fulano, com a empresa X. Ninguém faz nada sozinho no setor de biogás. Isso é importante você saber. Então, por que você vai fazer isso sozinho? Não faça isso sozinho, tá? Nenhum projeto de biogás a gente faz sozinho. A gente faz com um parceiro, faz com a empresa de biodigestor, faz com a empresa de motogerador. Você junta as pontas. E essa jornada de você aprender
também não precisa ser sozinho, tá? E por isso eu quero te convidar para o meu evento, um evento 100% online, 100% gratuito, chamado a Semana do Consultor de Biogás. Nesse evento eu vou te ensinar o que é o consultor, como é que ele ganha dinheiro, quais são as jornadas do cliente, enfim, eu vou te ensinar tudo, eu vou te mostrar o mercado, vou te mostrar os alicerces de um projeto de biogás, de sucesso, enfim, você vai ter tudo que você precisa para entender esse caminho de sucesso dentro do mercado de biogás, tá? Para se inscrever, basta você me procurar nas redes sociais, o link de inscrição sempre está por aí, ou de pré-inscrição, porque essa semana do consultor de biogás, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, de repente ela está com um nome um pouco diferente, mas é um evento que eu faço esporadicamente, ele não tem data programada. Meu negócio é fazer projetos de biogás. Então, quando eu tenho um pouquinho de tempo, eu faço essa doação para o setor de ir ali e fazer um evento para compartilhar um conhecimento mais denso, um conhecimento que não está em livro.